Um artigo do site do Senado. O Senado tem essa áreazinha de notícias e de artigos. E aqui é a seção de o especial de finanças. Tá assim, ó, entre aspas, estourei limite do cheque especial e perdi apartamento. Né? Uma coisa que é bastante comum acontecer em tempos, especialmente em tempos de crise, porque crise só beneficia a galera que tem dinheiro. Isso é meio que óbvio, mas as pessoas não entendem o quanto isso é verdade, né? E quando a gente vê um artigo desse, a gente entende. Isso aqui não é exceção, isso aqui é uma regra, atualmente, principalmente. Mas vamos lá, vamos ao texto em si, que eu quero que vocês me ajudem a entender esse texto aqui, como ele foi construído, por quê? Isso aqui tem a ver com o que eu quero falar no final da aula, no final da live, tá? E vocês já vão entender, então, provavelmente vocês já estão imaginando, já vão imaginar o que é. Tá assim, ó, da redação. Então, alguém lá, né, escreveu, não sabemos quem, né, são aqueles famosos textos escritos pelo estagiário, e provavelmente revisados pelo mesmo, e aí é que vem o problema. Desequilíbrio emocional após perda da mãe. Esse foi o ponto de partida para que Nicole Batista, nome fictício, servidora aposentada do Senado, perdesse o controle dos gastos e se endividasse. Nicole relata que sentia prazer em comprar e achava que, de alguma forma, estava compensando o seu sofrimento. A servidora disse que estourou os limites do cartão de crédito e dos cheques especiais de 2 bancos em que tinha conta. Para tentar quitar a dívida, pegou empréstimos em 3 financeiras diferentes. No fim do mês, segundo ela, o salário não dava para cobrir nem os empréstimos das financeiras, nem a dívida com os bancos. O resultado da história foi a perda do seu apartamento, que foi a leilão. Quando fui ver, por causa dos juros, as dívidas tinham virado uma bola de neve. Eu não conseguia quitar nada. Eu não tinha mais salário para cobrir a prestação do apartamento que havia comprado. Só tinha o mínimo para sobreviver, relatou ela. Nicole lembrou que, por ter um contra-cheque alto, sempre teve ofertas que colaboraram para o endividamento. Ela tinha facilidade para conseguir empréstimos e limites altíssimos dos cartões e no cheque especial. Para sair da bola de neve, ela obteve um empréstimo consignado, que já paga há mais de 7 anos. Uma situação, beleza? Aí tem um subtítulo, emergência médica. Aí vem. A auxiliar de limpeza Rocilda Maria também sentiu o aperto no bolso, entre aspas, mas não por descontrole. Mãe de 5 filhos, Rocilda teve gastos médicos imprevistos quando sua caçula, de 7 anos, ficou doente. A auxiliar de limpeza foi, primeiramente, a um hospital público, mas, na ausência de um médico plantonista no local, acabou tendo que recorrer à emergência de um hospital particular. Foram R$ 400 só na consulta, sem contar os gastos com medicação. Era um gasto que eu não estava esperando, fora do meu orçamento, disse. Aí, Agência Senado, reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado. Acabou a reportagem, acabou o artigo. Vamos lá. O que vocês me falam aí? O que vocês acham que tem? O que vocês acham que está faltando aqui nesse texto? Primeiro que esse texto, ele está meio que mal dividido. Foi dada uma ênfase maior na história da primeira pessoa, da Nicole, que se descontrolou. Isso é uma coisa, gente, que por mais que você critique, por mais que existam pessoas que criticam, tá vendo? Você é pobre, você não tem dinheiro para ficar gastando, para ficar torrando dinheiro. É uma coisa que acontece, é uma coisa que, infelizmente, está enraizado. É muito, muito difícil você ver uma pessoa que tenha aprendido a se controlar, a controlar os gastos, não a controlar, mas a se organizar, porque o ideal não é você se controlar, tipo, não posso, esse é meu dinheiro, não posso gastar, só posso. O ideal é você receber um salário como o dessa senhora, que tinha um salário bom.
Mas tanto é uma questão de saber gerenciar que ela, mesmo tendo um salário muito bom, se endividou. Por N motivos, né? Ela falou, ela estava compensando um problema que, se ela tivesse tido uma orientação, se resolveria facilmente com terapia, certo? Porém, ela não tinha nem essa orientação no sentido de procurar terapia, nem a orientação no sentido de gerenciar suas contas, que nem precisaria, caso ela, né, na verdade, ela até poderia gastar loucamente, mas se programando. O problema é que ela gastou loucamente e não se programou. Mas você percebe no texto que ele dá uma ênfase, o texto é bem maior para essa pessoa, e a parte da moça que se descontrolou por conta de uma emergência médica, e aí você vê o contraste, R$400, mais medicamentos, tudo bem, tem medicamentos que são realmente muito caros, tem antibiótico aí que passa de R$100 cada caixinha. Mas percebe a diferença, né? Era um auxiliar de limpeza e foi um problema estrutural que não deveria acontecer. E aí você para e pensa, cara, o problema nem foi ela não saber, não ter orientação, educação financeira, digamos assim. O problema dela foi um problema que muita gente tem, que é falta de acesso à saúde pública, que é uma coisa que deveria ser básica, certo? Ela não teve isso. Então, assim, você vê que o texto ficou menorzinho, porque não... E aí entra a minha questão. O texto acaba, e ele acaba sem nada. Você apresentou um problema, apresentou uma situação, botou uma mega de uma clickbait, porque estourei o limite do cheque especial e perdi apartamento. Você pensa que nossa, é um depoimento com, né, vários detalhes. Não, na verdade, se for só clickbait, tudo bem que é a parte maior do texto, mas não teve uma conclusão. Esse texto não teve uma conclusão de espécie alguma. Ele apresentou 2 casos de pessoas que estão enroladas financeiramente, mas não se prontificou a propor soluções para o caso de outras pessoas também estarem nessa mesma situação. Não se propôs a explorar, nem no caso da moça lá, que não sabia se controlar, nem no aspecto financeiro, nem no ponto de, né, do ponto de vista psicológico. Uma pessoa, na situação dela, deveria ter buscado uma terapia. Não, enfim, não foi explorado, não foram exploradas nenhuma dessas situações, nenhuma dessas possibilidades. Nem foi dada uma solução possível, ou várias soluções possíveis. Nem foi explorada a questão da falta de educação financeira, não foi explorada a questão da falta de orientação no sentido de buscar auxílio psicológico, não foi explorada a falha no sistema público de saúde. Todos esses aspectos são problemas, certo? Problemas que a gente encontra nisso aqui, nessa pauta, que não foram explorados. Ou seja, esse texto não serve para nada. Esse texto é um texto para a gente perder tempo lendo, porque ele não tem um objetivo. Ele só relatou enfim, só contou a desgraça da vida do povo. Isso é só para contar desgraça. Uma fofoca. Isso aqui confunde com qualquer paginazinha de fofoca aí do Twitter. Qualquer perfil de fofoca que você vê por aí. Você não apresentou nada, você não apresentou uma solução, você não deu nem o final da história da pessoa. Será que ela resolveu o problema? A primeira moça está lá pagando o empréstimo, né? Uma hora ela vai resolver, coitada, mas está lá, vai ficar mais, está pagando, tem 7 anos, vai ficar mais 7 anos pagando.
E a coitada aqui da auxiliar de limpeza? Que fim levou? Como é que ela vai ficar? Quem é que vai ajudar ela? Não. Não sei. Não sei. Não sei o que aconteceu, não sei como é que vai ser, não sei o que vai ser da vida dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Isso é para vocês entenderem que um texto, primeira coisa, ele precisa ter um objetivo. Você escreve texto para alguma coisa. Ah, eu escrevo texto para mim, eu escrevo um texto porque eu quero escrever. Eu estou aqui fazendo um brainstorming. Beleza. Você está escrevendo para fazer um brainstorming. É um brainstorming que você quer fazer? Tudo bem. Publica aí o seu blog de brainstormings. Agora, aqui, o endereço está bem claro, ó. www.dosesenado.leg.br/notícias. Logo de cara, /notícias. Ou seja, são notícias. São informações que você está entregando. Ou que você, pelo menos, deveria entregar. Porque essa aqui, né, não seguiu a premissa de uma boa peça jornalística, de um bom texto jornalístico. Então, a gente começa com esse problema, e aí a gente avança para a questão de que isso é mais comum do que parece. As pessoas esquecem, elas se perdem no que estão escrevendo e esquecem do propósito daquele texto. E é isso que tira pontos, por exemplo, numa redação do Enem. Você não tem uma proposta para fazer. Você precisa de uma proposta, você precisa dar uma solução para aquilo. Precisa fechar, você precisa dar argumentos para embasar o que você está propondo. E ter uma conclusão para aquilo. Você precisa resolver aquele problema. Não só apresentar, jogar e o universo que resolva. Certo? Então é isso. Queria só para mostrar isso para vocês, porque eu achei super interessante assim, um texto desse tipo estar na página do Senado. Eu acredito que realmente faltou aí um trabalhinho de revisão básico. Pelo menos para fazer uma conclusão, amarrar tudo isso, um parágrafo que fosse, um comentáriozinho, já resolvia. Então não teve isso, mas, enfim, vida que segue.